Aleluia. É motivo de muita honra ser lá, esses dias de vitória na presença do Senhor nessa noite. Nessa noite onde Deus ordena, não é, que celebre a Páscoa, celebre a morte e ressurreição dele. Isso é um cumprimento, um mandamento de temor e honra do que a gente está fazendo aqui. E quando a gente vinha, a gente viu a chuva, não é? E eu disse, meu Deus, tanta água. Senhor, mas tu serás exaltado hoje. Tu trarás o teu povo. Você viu a dificuldade de chegar. E eu estava ali pensando, Senhor, tudo isso é para você. Não é nada, mas é o esforço que a terra pode fazer para reconhecer o Senhor, para dar ao Senhor o que é devido. E todo esse começo desse culto, as celebrações, os hinos, celebrando que Ele é, que Ele vai vir, que Ele vai ressuscitar, que Ele vai buscar, já ressuscitou, que Ele vem buscar a igreja. E eu ali na cadeira, uma unção, naquele hino, que o Senhor voltará. Eu disse, pronto, vai ser agora. E eu olhei de lado, abri o olho e vi Josefa, eu disse, vem não. Eu olhei de lado, Josefa estava acesa na presença. Eu disse, ainda bem que ele não veio. Josefa está aqui. Mas o que eu quero dizer é que será num momento assim glorioso, onde a gente não espera, está na presença, é muito bom. Eu acho que não vai ser na hora do culto, não. Eu acho que vai ser na madrugada, eu acho, dormindo. Uma hora que ninguém espera. Então, é preciso a gente se preocupar em ser o que Ele quer que sejamos. Nos esforçar para estar como Ele quer que estejamos. Porque foi para isso que Ele fez. E Ele está alegre por você ter chegado aqui, diga amém. Por você vir dar a sua presença, seu louvor, sua honra. Porque foram dias maravilhosos o que Deus fez com a gente esses dias. Nos marcou, nos selou, nos avivou, nos fez uma igreja madura, adulta, para adorar, cumprir e servir da maneira que Ele quer. Amém? E eu quero trazer uma palavra para nós. E eu coloquei aqui um tema nessa pregação, não se preocupe que vai ser cumprido num tempo que foi nos dado para terminar. A busca pela presença deve ser o nosso alvo. Você não pode se conformar com o que você recebeu hoje ou os dias passados. A mesa preparada, o lugar de honra, ser uma igreja limpa, adornada. Esse anseio tem que ser conservado e buscado a cada dia, para que estejamos cada dia mais perto dele. E muitas vezes nós nos acomodamos, dependemos de um mover, ou de um louvor, ou de alguém ministrando em nós, para que estejamos avivados. E nós não podemos viver assim. A cada manhã, sua meditação no seu quarto, no lugar secreto. A cada manhã, adorando, se autoanalisando. Não só no dia de uma ceia, se examinar, mas todo dia se examinar. Qual tem sido a minha vida? Qual tem sido o meu anseio? Qual tem sido a minha aprovação pessoal? É preciso a gente entender que o nosso alvo, ele é diário. Diga amém. Todos nós temos que ter uma vida íntima e crescente. Eu não posso só ser íntima, mas sim crescente. A minha experiência desses dias, amanhã ela tem que ser maior no meu secreto. Eu tenho que entender que isso vai crescer conforme a minha entrega, conforme a presença dele em mim. É uma busca diária. É uma busca que me leva a ter também compromisso. Porque às vezes a gente se conforma porque está bem espiritual, mas não congrega, não compartilha, não semeia, não multiplica essa glória, essa presença. Uma coisa é ter a presença. Uma coisa é deixar a presença ser manifestada. Como assim? Eu escuto ele para o meu próximo. Eu oro pelo meu próximo. Eu sou fonte de Deus para mudar a vida do outro. Então, não basta eu só ter a presença. Eu tenho que semear essa presença nesse evangelho
que cura o meu próximo, que ama o meu próximo, que perdoa o meu próximo, se não seremos um evangelho religioso, que não traz transformação de vida. A vida tem que ser transformada em mim para o meu próximo. Eu tenho que me preocupar em semear isso para alguém, em oração, em ação, para que Deus seja exaltado e esse evangelho transforme vidas. Diga amém. E essa busca da presença, ela traz para nós fortalecimento. A igreja está forte ou não está? Vai ser assim até a vinda. Avivamentos. Então, quando o Senhor preparar banquetes, igreja, não fique em casa. Não deixe de cumprir com a sua presença. Porque na presença, nós somos o quê? Fortalecidos. Na presença, nós somos direcionados. Na presença, nós somos consolidados. Na presença, nós recebemos algo que ninguém tem para dar, porque é a presença manifesta. Por isso que quando você começa a adorar, você escuta algo que Ele está dizendo. Quando você começa a dançar, entregar a sua entrega para Ele, Ele se revela. Então é uma conexão de entrega. Uma coisa é ter, uma coisa é sentir. A gente preparou a programação para uma chácara. Foi certo? Foi. E quem aprovou como deveria? Ele. Vai na igreja para alcançar outros. Eu não quero alguns, eu quero todos. Vocês estão entendendo? Então, precisamos entender que nós somos um povo separado para representar a presença. Diga, eu sou um povo separado para representar a presença. Agora escute, que presença? Daquele que morreu, ressuscitou e está dentro de nós. E o que eu vou fazer com esse poder? Curar outros, abençoar outro, ajudar outro, salvar outros, direcionar outros. E você começa a viver esse evangelho de transformação, fazendo esse poder ser multiplicado. Isso é Jesus ressuscitado. Isso é Páscoa. Lembrar, celebrar. E ele dizia a mim, lembrar o que eu fiz é muito bom. Melhor do que lembrar é fazer o que eu deixei para vocês fazer. E às vezes nós cumprimos esse ritual religioso. Preste atenção. Como eu fui no restauração, socorrer minha irmã, e eu estava lá com ela, e os maqueiros conversando com a gente, eu disse, tem pouca gente. Ele disse assim, tem, a gente já está se preparando para a Páscoa. Eu pensei que era um culto de Páscoa que ia ter no restauração. Ele disse assim, são os piores dias de acidente. Eu disse, como? Pior do que o carnaval. O carnaval, essas ruas aqui são desertas. Mas na Páscoa não tem lugar para botar gente. De cirurgia, de tudo que você imaginar, de briga de trânsito, de tiro, de alcoolismo. Eu disse, meu Deus, olha como o diabo engana. E o povo é Páscoa, peixe, um vinhozinho. E se esconde no ritual religioso, presta atenção. E Satanás se levanta, porque a terra celebra a ressurreição. E é um tempo que a gente não ora muito. Já percebeu? Carnaval, a gente faz vigília, fecha a igreja, ora. E o diabo, ele fica sem poder de saquear. Mas nos tempos da Páscoa, a gente precisa abrir os olhos para entender isso. Para estar intercedendo por essa Páscoa religiosa. Que eu me acordei com um ritual na rua. Os católicos ensinam, bem, 5 horas da manhã, uma danação de gente na minha rua, derramando, aí eu fui para a janela. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse ritual bem na frente da nossa casa. E eu, em nome de Jesus, porque eles entenderam que Páscoa é parar nesse tempo e invocar o Deus, e depois, no outro dia, está tudo muito normal, como se fosse algo que pagou para Deus. Diga, não é assim. Então, essa presença, preste atenção, precisa ser reconhecida. Essa glória precisa ser entendida, para que esse Jesus vivo e ressuscitado
do meu hoje, do dia a dia de hoje, ele precisa ser cumprido dentro de nós. Diga amém. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 33. A comunhão de Moisés na caminhada com o povo, para conduzir o povo a uma terra prometida, não é diferente da gente agora. Preste bem atenção. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Qual é a terra prometida? O céu. Os remidos vão entrar lá. E nós estamos, assim como Moisés, caminhando para um final glorioso. E é preciso a gente entender isso. A comunhão, a ordem de Deus para Moisés, era ir com o povo, e o povo está com Deus. Mas vamos lá. Êxodo 33, do 1 ao 6. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, amorreus, os hititas e os fariseus e os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeites algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe, em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Pule para o 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenasses conduzir esse povo, mas não me permitisse saber quem enviaria comigo, quem enviarias comigo? Disseste: eu, o caminho pelo nome de vocês, tenho me agradado. Se vocês vê como me agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra de que esta nação é o teu povo? Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envieis, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor? Se tu não nos acompanhares, que mais poderia distinguir a mim e a teu povo, se todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo teu nome. Diga amém. Até aqui. Aqui eu quero trazer para nós, preste bem atenção, de tudo o que Deus quer de nós nessa caminhada até a terra prometida, não foi diferente como Moisés. Aqui o povo, por Moisés ser o líder e viver na presença do Senhor, sabemos que Moisés subiu um monte para pegar os 10 mandamentos, pegar as leis, buscar a presença. E o povo era conduzido por um líder. Moisés subia para a presença e vinha cheio da glória. Mas o povo, por ter sede de adoração e não ter a aliança que deveria, qualquer coisa tirava o povo da presença. E por Moisés demorar, eles construíam o quê? Bezerro de ouro, algo porque eles tinham fome de adoração, mas não tinha aliança com o entendimento de quem deveria adorar. São as estruturas religiosas que a gente muitas vezes na caminhada assumimos um comportamento que Deus não se agrada. Não é diferente desse povo. E Deus pôde ver que o povo não estava com o coração nele.
Moisés estava. E o líder pôde confrontar o próprio Deus, que se Deus não fosse com ele naquela caminhada, não era interessante só ir com Moisés. Se o Senhor vier conosco, isso é que vai fazer a diferença. E o que eu quero trazer dentro dessa primeira direção? Quando o Senhor ordenou a Moisés para sair daquele lugar, o povo saiu daquele lugar do Egito para ir para a terra prometida. Deus sabia que teria uma caminhada até aquele lugar. Mas a primeira direção que Deus quer trazer para nós sobre essa presença, que está no verso 1, a promessa sem a presença não adianta. Mas eu sou crente. A promessa que Deus te deu, sem a condição da glória dele, não é interessante. Pastora, eu estou com meu carro, com minha casa própria. Eu venho para a igreja. Se a presença não estiver alinhada com o caráter daquele que te deu a promessa, não adianta. Bens sem a glória. Não adianta. O próprio Deus disse: Moisés, eu vou contigo, mas não vou com esse povo. Porque eu sei quem é eles. Eles não estão de todo o coração. Eles não me adoram. Eles não estão valorizando o maná que caiu, a água que eu tirei da rocha. Eles são ingratos. Eles barganham comigo. E eu não posso ir com esse povo. Diga assim, mas o intercessor. Diga, aquele que entende o sacrifício da cruz, toma o lugar e briga para a vitória do meu próximo. Moisés era o intercessor e entrou com Deus. Mas o Senhor reivindicou a identidade. Moisés, tu me agrada. Tu anda como eu quero, mas esse povo não é. Então eu quero te dizer uma coisa. Você pode libertar a tua casa. Você pode libertar Recife. Você pode libertar tudo aquilo que está torto, que não deveria estar como está, com a sua posição certa. Dê um glória a Deus aí. Com a sua vida de santidade. Porque não adianta ter tudo e não ter a presença. A glória de Deus manifesta, a direção, o guiar de Deus. São falsas conquistas. E a gente vê Moisés brigando. Se o povo tivesse ouvido que ouviu, se indignou, o povo chorou, o povo, como dissesse assim, e agora? Vamos fazer alguma coisa. Mas eu quero aqui nessa primeira presença, fazer você entender que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel para fazer. Não importa como você vai chegar lá. O que importa é que você precisa, presta bem atenção, chegar lá de uma maneira digna, de uma maneira honrosa, de uma maneira que agrada. Tem muitos crentes assim, ó. Não, mas o que importa é que eu chegue lá. O importa é que você chegue lá como Deus quer que você chegue. De fé em fé, de degrau em degrau, vivendo essa glória de todo o seu coração. Essa presença que não está só no pastor, na minha líder, mas está em mim. Essa presença de intimidade, essa presença de comunhão. Posso ouvir um amém? Posso que você entenda isso, que não importa estar na pastora Josefa, tem que estar em você. Essa glória tem que ser atraída pela tua experiência pessoal. É isso que Deus quer nessa presença. Porque ninguém mais vai salvar ninguém. Jesus morreu e todos têm acesso. Moisés ali estava conduzindo o povo para a terra prometida. Imaginam esse líder, quando ia buscar a presença e o povo se corrompia. Por um momento, eles faziam o que não deveria. E feria a presença de Deus. Diga assim, misericórdia. A segunda direção, não adianta ter a vitória pelos anjos. O que importa, ainda que a promessa venha, como ele diz lá, olha, eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei aos seus descendentes a promessa. Presta bem atenção, o povo não entrou, a descendência entrou na terra prometida. Os pais, os avós, muito morreram. Os filhos e os netos foi que viram a terra prometida.
porque Deus tinha prometido, olha para mim, a descendência. Então, igreja, não queira trabalhar para a sua família sem você ser a luz dela, de Deus. Às vezes, olha para mim, você ensina o seu filho o caminho que deve andar, mas você não anda no caminho que deve andar. A tua descendência vai ter o que você não tem, porque você quer que eles tenham o que você não está fazendo. Precisamos quebrar essas estruturas mental, porque Deus, Ele deu a promessa. Aí você vai dizer, eu e a minha casa. Mas as suas atitudes, mesmo tendo Deus, está contribuindo para a tua descendência não chegar lá. Quantos estão entendendo? E a segunda direção dentro desse mesmo texto. Veja o 3, o que ele diz. O 2. Mandarei na sua frente. Olha o que o próprio Deus diz. Um anjo. Expulsarei os inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, e os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, um povo de dura cerviz. Preste atenção. Ainda que a promessa venha, e ele diga, eu vou mandar um anjo. Imagine, sabe o que eu estava meditando aqui? Quantos têm se enganado com tão pouco? Quantos estão ouvindo a revelação e entendem ela da maneira que é? Moisés não entendeu. Porque se um líder aqui não tivesse conectado como deveria, ele dizia o quê? Tá certo, Senhor. Venha comigo. O povo não merece não, né? Manda o anjo comigo. Os inimigos vão ser destruídos? Pode mandar. O líder disse não. A sua presença é maior do que o anjo. Dá um glória a Deus aí. Eu tenho direito do tudo. Então eu quero tudo. Preste atenção. Isso se chama discernimento espiritual. Não adianta ter um emprego, pedir um emprego. Adianta é ser fiel no emprego. Tem muita gente assim, se enganando no meio da caminhada. Se a gente não entendesse a revelação do que Deus queria, o encontrão ia acontecer, mas da forma que a gente queria. Ou não ia ter. Mas pela sensibilidade do Espírito, vamos discernir a direção de Deus. É na igreja. Dá um glória a Deus. Então, na caminhada, precisa discernir a glória. Porque Moisés teve a mentalidade espiritual. Diga, mentalidade espiritual. De discernir. Ele disse, mandarei o anjo, vou destruir todos os inimigos. Isso são os inimigos, heteus, amorreus, todos. Vocês vão para a terra que manda leite e mel. A promessa foi dada, vai chegar lá. Mas Moisés disse, não importa como é que eu vou chegar lá. Não importa que eu não quero pelos anjos, eu quero pela sua presença. Eu não quero pela metade, eu quero todo. Eu não quero agradar 50%, eu quero agradar todo. Eu não quero ser fiel no mínimo. Ou aquilo que parece grande, eu quero ser aprovado no tudo. Dá um glória a Deus. Diga assim, tirar a visão religiosa e cumprir a visão completa do espiritual. Ainda que você receba promessas que aparentemente parecem boas, mas Deus não sinalizou, não avance. Se o princípio está quebrado, não é de Deus, mas eu estou bem, mas não é dentro da obediência do princípio. É discernir na caminhada. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que diz é bom, é certo. Então, uma igreja que tem o Espírito Santo avivado, ela anda e entende até os ataques, para não paralisar na caminhada. Se a gente não entender, depois desses dias, os testes que a gente vai enfrentar, depois dessa dimensão, muitos vão cair. Se entender que Deus deu uma mente, porque é tempo de crescer, diga tempo de crescer, a gente vai ser enganado com outras coisas que não é a presença. Então hoje Deus te chama a esse discernimento, diga amém. A terceira revelação, tire o que impede a presença.
Quando Deus falou para Moisés, no 4, quando o povo ouviu essas palavras, que Deus não ia, eles começaram a chorar. E ninguém usou mais o quê? Enfeites. Ninguém mais andou como estava. E o que é os atavios? Eu não ando esse povo, porque é um povo obstinado, um povo que está fora do padrão. Quando o povo ouviu que Deus não ia, e começaram o quê? A chorar. E tirou os enfeites, tirou o que impedia a presença, porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse a eles que vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu destruiria. E agora tire os seus enfeites. E eu decidirei agora o que fazer. O que é que Deus quer aqui? Moisés, eu não vou com esse povo, porque tem ídolos no coração. Tira esse povo. Esses pendentes, esses enfeites, eram os utensílios do Egito. Eram as coisas que ainda estavam no coração. Lembra? Quando Moisés orou e Deus mandou o maná do céu, o que é que o povo disse? Queria carne, mandou cordoniza, e o que foi que eles disseram? Preferia estar no Egito comendo pepino, cebola. Agora a gente está aqui comendo só isso, reclamando do milagre. Presta atenção, igreja. Nessa terceira revelação aqui, você precisa tirar os pendentes. Quais são as pendências que está interferindo na glória? O que está atrapalhando você ser o novo que Deus tem para você? Tem muita gente vivendo da glória passada. Ah, mas eu orei, eu tenho uma fé. Ah, quando eu oro, se enganando com valores, mas não tem a presença, mas não vive essa glória. Tem muita gente se conformando com algo que Deus até deu, mas não é o que Deus quer ainda. Tem mais. Diga para quem está do seu lado, diga, tem mais. Ah, mas eu já fiz hino. Pastor, eu tenho hino, mas está fora do princípio. Pastor, eu dei o dízimo, mas não está dentro da aliança do princípio. Então, muita gente se enganando. E Deus dizendo, tira os atavios. E não adianta chorar. O povo chorou. Tem que se arrepender. O choro se chama, eu me arrependo, Senhor, de ter colocado outros valores no centro do teu coração. Eu tiro da religiosidade de esperar uma Páscoa para tomar um vinho e fazer uma ceia, ou esperar uma ceia no final do mês e mostrar ao Senhor que eu sou religioso. Eu tenho que tirar a mentira que está dentro de mim. Eu tenho que tirar a insatisfação. E hoje eu perguntei a uma pessoa, disse assim, se eu disser onde foi, a pessoa vai saber quem é. Eu disse assim, minha filha, dentro dessa glória todinha, o que é que está ainda no teu coração que tu sabe que poderia sair e tu ficar melhor para Deus? Olha para dentro de você agora, porque igreja é assim, ó. Quando a gente recebe umas revelações dessa, a gente se desnuda o coração. A gente não fica assim, ó. Que pregação. Meu Deus, o que é isso para mim agora? O que é um Jesus ressuscitado? É verdades, é perdão, é mudança de caráter, é sorrir, é voltar a ajudar, é amar, é mudança de mente e comportamento. É imediato, como o ladrão da cruz. Ele lá na cruz, agora a gente sabe disso tudo isso, vive tudo isso, e a gente no meio da caminhada atrasa o milagre, porque eu entro dentro de uma condição e digo, mas não é assim também não. Calma. É já. Se fosse para você morrer amanhã, o que você faria hoje? É já. Você ia em todas as casas pedir perdão a quem você deve. Sim ou não? Tempo de arrependimento. Esse povo, quando ouviu que Deus não ia com eles, disse o quê? Choraram e tiraram os enfeites. Aquilo que não agrada, eu vou tirar. Aquilo que impede a presença, eu vou tirar. E muitas vezes a gente sabe o que é. E não tira. E torna o errado maior do que o certo.
Tirar o que impede. Isso só vai acontecer quando você olhar para dentro do seu coração. Tirar a sua visão do próximo. Tirar os atavios, os ídolos. Eu não estou falando dos colados, enfeites, não. Eu estou falando daquilo que aquele povo carregava. Os utensílios místicos de idolatria. Tanto aparente, os enfeites aparentes, como os enfeites do coração. Diga assim, Deus vê. Diga, e eu preciso caminhar para mais perto. Quando Moisés recebeu de Deus essa interação, Moisés viu que o Senhor disse no 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e conheço você pelo seu nome. Minha gente, isso é muito forte. Deus te conhecer e Deus saber quem é você. Você ter vantagem no coração de Deus. Ele olhar e dizer, ali vai o meu filho fiel, ali vai minha filha que anda verdadeiramente como eu quero que ela ande. Moisés atraiu e mudou o decreto de Deus. É muito forte isso. Isso pode acontecer hoje? Pode. Diga para quem está do seu lado, diga pode. Você pode ser essa pessoa que entra na presença da forma que Ele quer, não como você quer, não como você acha, mas como Ele quer. E Ele vai começar a mover na sua direção. Diga amém. Quando Moisés escutou isso de Deus, foi o que ele fez? A intimidade gerou um diálogo. Quanto mais íntimo, mais eu vou conhecer o coração. Quanto mais íntimo, mais eu vou ter acesso do que a pessoa gosta. Sim ou não? Do que a pessoa quer. Preste atenção. Moisés, quando entrou nessa intimidade e viu o crédito que ele tinha, na caminhada gerou um relacionamento íntimo. Aí o que é que ele faz? Olha como ele foi espertinho. 18. Então disse Moisés, peço-te que mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Se quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me. Continuar vivo. Prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu me colocarei na fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão de você. E você verá minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Diga glória a Deus. O que é isso, igreja? Depois da comunhão, da intimidade, diga assim, é crescente. Por isso que tem gente que, olha, Deus tirou o sono e a pessoa não entendeu porque tirou o sono. Tem gente que Deus está falando e não consegue discernir, porque Ele quer elevar as revelações proféticas, de mostrar para você o mais dEle. Moisés disse, já que eu tenho esse crédito, já que a gente está nessa comunhão agora, eu quero uma coisa do Senhor, eu quero te ver, eu quero te tocar. Diga assim, de fé em fé, de degrau em degrau. Mas só vai para o sobrenatural quem vive o natural. Nem o natural eu vivo, de meditar, de ler, de orar, e quer ver anjo. Como é que eu vou ver a glória se eu não me aproximo para agradá-lo? E nem dar a Ele o que é devido. Sabe o que é que Deus quer? Receber o que é devido. O triste é isso. Ele não quer além, Ele quer só o que é devido. Diga assim, só o que é devido. Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele quer a entrega verdadeira e acessível. Diga glória a Deus. Não é pela religião, não é pelo muito fazer. É como Ele quer que façamos.
e como Ele quer que a gente o agrade. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Diga, não é todos. É só para quem crê e quer. É para todos, mas nem todos vai. Por isso que ele diz a intimidade é para quem se rende. A intimidade do Senhor é para quem tem o temor. A intimidade do Senhor não é para quem dá mais dízimo, ou quem vem muito para a igreja. Não. A intimidade do Senhor é para quem entra na presença, procura agradá-lo, fazer o que Ele quer, andar como Ele quer, ser testemunha dEle, na palavra, no trato, na fé, na caridade, no amor, na pureza, é na vida, sem olhar recompensa, sem olhar benefícios, porque não adianta, não adianta. Diga assim, eu preciso tirar os atavios. Essa busca pela presença, estamos indo para o final. O que impede essa presença? O que impede você ver o que você deveria ver? Se eu fosse falar, dava um seminário, o que impede? Textos até umas horas do que impede a presença. Mas eu coloquei aqui só 2 versículos. Um está em Salmo 5:5. A arrogância. Aos arrogantes, não aceito na sua presença. Odeio tudo que eles praticam. Diga misericórdia. A arrogância mata a humildade. Pessoas que não reconhecem que precisa. Pessoas que passam por cima de outras. Pessoas que não têm humildade para receber do outro. Pessoas que não renunciam para que o outro alcance vantagem. A arrogância, ela é um malefício, um dos piores na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa arrogante, ela não consegue se retratar. Ela não consegue viver esse evangelho de humildade. Ela mata a humildade. Diga misericórdia. Vá ainda para Mateus 15. Por favor. Mateus 15. O que mata essa presença? Mateus 15, 8, 9. Todo Mateus 15. A gente vai ver a tradição, a religiosidade. O próprio Deus levando o povo a entender que esse evangelho é um evangelho de amor, de misericórdia. Mas veja o verso 15, o 8 ao 9. Olha a resposta de Jesus para os fariseus, para aqueles que tentaram colocar Jesus numa prensa, para confundir e confrontar a tradição dos religiosos e trazer para Jesus intimidação. Mas ele diz assim, olha, 15, vamos começar do 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jesus, foram a Jesus perguntar: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honrará teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, uma oferta dedicada a Deus, e eles não estão mais obrigados a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E Jesus responde: hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os seus ensinos não passam de regras
ensinada por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouça e entenda, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto torna impuro. Diga glória a Deus. O que Jesus está querendo dizer? Quando Ele está numa vida, tudo que você entende, como hoje, como filho de Deus, haverá uma consagração para santificar tudo aquilo que você faz. Come. Ou, que a gente sabia que naquele tempo os mercados, as comidas eram sacrificadas a ídolo, e os hipócritas, os religiosos, perseguiam os discípulos para ver se pegava alguma coisa em falta. Mas Jesus confronta: o que adianta tu trazer a oferta para o templo, entregar teu sacrifício e tu está debaixo de desonra? Tu está com tua aliança quebrada. E tu não tem coragem de ir lá e pedir perdão e se retratar antes de trazer a tua oferta. Tu está mal e quer cumprir uma entrega onde tu não faz o que deve. Quantos estão entendendo? Agradar a Deus é pedir a Ele o discernimento onde você está preso, onde você está devendo, onde você precisa se retratar, onde você precisa tirar a palavra que você disse com a pessoa e a maneira que você se comporta com as pessoas. Porque o Espírito do Senhor se revela no seu próximo. E a gente não pode viver religioso, cantando, mas o coração cheio de guerra, adorando, fazendo um culto religioso, mas a vida não é aprovada. Diga misericórdia. Diga assim: tudo que impede a glória, Deus vai me revelar. Isso é para quem não sabe. Ele não revela o que você já sabe. Deus me fala, Deus deixa de ser assim, que tu sabe que tu está fora do prumo. Enfrenta, chora, confessa, te arrepende. Vai aonde tu sabe, e o que tu não sabe, eu vou te revelar. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: isso é Páscoa. Isso é ressurreição. Diga assim, preste atenção: não importa como você vai ser recebido. Não importa como você vai ser visto. Amém? Fique em paz, que não é uma barata, é um zigue-zigue. Que eu já vi de longe. Tem um zigue-zigue voando. Diga glória a Deus. Deus é fiel. E o último é: esta presença está dentro de você. Diga glória a Deus. Qual é o lugar que Ele habita? Pergunta quem está do seu lado. Diga: qual o lugar que Ele habita? Diga assim: na minha vida vivida. Para encerrar, João 14. Aleluia. Glória a Deus. Essa presença, a gente vai sair daqui como luzeiro. Diga amém. Deus vai olhar do céu e vai ver um bocado de luz andando. A glória dele caminhando. A glória de Deus falando. A glória de Deus fazendo. Nós somos vistos como luz nas trevas. Ali vai um exército brilhante. Quando você entra, a glória de Deus te assiste. Por favor, vamos para o final. Aquiete seu coração. Abra João 14. Olha, todo João 14 mostra essa glória. João 14. Esta presença é deixada por Jesus. Aquele que o tem, o obedece. Vamos ler, é todo, mas eu não vou ler todo. Veja aí, João 14, 15. Se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. Diga, para sempre. Diga, não mais um momento, mas para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Diga glória a Deus. Mas você conhece, pois Ele vive com você e está com você. Diga glória a Deus. Olha, preste atenção. Isso aqui foi Jesus orando ao Pai. Preste atenção. Antes dele subir, Ele intercedeu pela gente. E Ele começa a falar agora para quem ficava com a gente, o Espírito Santo.
Quantos aqui precisa de um milagre? Não deixe nada roubar sua atenção agora. Você precisa de um milagre? Quem faz o milagre está dentro de você dizendo assim, bora retomar para tu ver a glória amanhã? Bora retomar, bora limpar, bora enfrentar, para que eu possa ativar e tu possa voltar como quem sonha correndo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, porque ele combina com limpeza. Deus combina com pureza. Deus combina com a verdade. Quando não tem isso, há um choque. Ele está do lado de fora, como a igreja de Sardes. Eis que estou à porta e bato. Não deixa ele do lado de fora. Viver esse evangelho verdadeiro é na prática das ações. Diga amém. O espírito da verdade que o mundo não conhece, diga, mas eu conheço. Pois ele vive com você e estará com você para sempre. Não te deixará órfão. Olhe para mim. Quem precisa de um milagre, Deus está dizendo assim, eu sou o Espírito Santo e você não está sozinho. Mas meu pai e minha mãe morreram. Você não é órfão, você tem pai. Pai provedor. Diga amém. Diga assim, o Espírito intercedeu por mim e está em mim para que essa presença seja vista no meu proceder. Pergunta a pessoa que está do seu lado, diga assim, onde está a glória de Deus? Diga, você vai ver, a partir de hoje, na minha caminhada, Jesus será visto. Presta atenção no que você falou. Presta atenção. A igreja, quando você canta, e a igreja será arrebatada no piscar de olho. Oh, pelo amor de Deus. E uma música que Léo cantou aí, que queria ir. Quer ir, Léo? Já embora para o céu? Léo, canta devagar, Léo. Você já quer ir? Quando você canta, você anseia essa glória. Mas só quem está cheio é que anseia, porque sabe para onde vai. Não é porque está revoltado com a terra, é porque é apaixonado por ele. E a palavra de Deus, ela é viva e ela diz assim, olha, lá em Efésios 4, 24, escute. Revestivos do novo homem, criado para ser semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Eles também em tudo que fazem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Diga glória a Deus. Esteja preparado. Para quê? Para amanhã, para a prova. Que prova? Do que vai vir. Não, eu não ando assim. Eu vivo na luz. Não, eu não falo de ninguém. Não, eu não ajo dessa forma, porque o Espírito Santo habita em mim. Quantos querem nascer de novo hoje? Quantos querem viver essa Páscoa revelada? Páscoa ressuscitada. Ele ressuscitou. E hoje é noite de ressurreição. Você vai surpreender as pessoas. Seja como uma criança. Mas pastora, eu sofri muito. Seja como uma criança, que ela leva uma lapada hoje, de noite ela já está rindo. Você vai chegar para junto das coisas que feriram e colocaram atavios que você não quis. E você vai dizer, me perdoa. Mas pastora, não importa quem fez. Eu quero estar bem. Eu quero ser um abridor de porta para que a glória de Deus seja vista em mim. Pague o mal com o bem. Isso é Páscoa. Trate bem. Retome. Olha para mim. Deus quer. Tem gente hoje aqui que precisa restituir as desonras. Mas já passou. Volta a fazer o que não fazia. Restitua o que você deveria ter feito e não fez. Perdões. Recompensa. Aniversários esquecidos. Palavras que deveria ter dito e não disse. Mas já passou. Volta aquele assunto que você peitou. Tira a arrogância. Arrependimento com choro. E tirar os atavios. Porque orgulho e arrogância não renova a presença. Orgulho e arrogância não renova a presença. Volta a fazer o que você deveria e não fez. Volta a ser quem você deveria ser e não foi. Ainda é tempo. Estamos caminhando para a terra prometida. Quais são os atavios? Orgulho, fora. Medo, fora. Mentira, fora. Só são para os verdadeiros. A porta vai fechar. Vai um povo, vai subir, outro vai ficar.
A porta vai fechar. E se você pudesse imaginar que terror será, não tem mais ninguém para salvar, o Espírito Santo não vai estar na terra, você vai bater, não tem mais quem socorra, já é difícil com ele na terra, imagine sem ele, para onde eu vou? Não tem mais presença, não é medo, é o que vai acontecer. Fique de pé. Oh Jesus. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Limpai a mão, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Se arrepende. Se arrepende do coração quando você gostou do erro do outro. Quando você aplaudiu o erro do outro. Quando você disse, eu não disse. Oh, Jesus. Onde está o amor de Deus que sente a dor pelo errado? Que sente a dor por aquele que deveria fazer e não fez? Oh, meu Deus, comece agora a olhar para ser um facilitador desse evangelho e pedir, meu Deus, o que eu poderia fazer por alguém? Que comportamento eu poderia ter? Senhor, eu quero hoje me arrepender, eu quero hoje buscar a Tua glória, a Tua presença, eu quero me converter mais no secreto. Ah, mas eu já sou muito crente no secreto, então vai se converter no público, porque quem é no secreto se revela no público. Oh, meu Deus, tudo aquilo que impede o avivamento. Foram dias de honra e em todo dia nós precisamos nos converter com essa presença. A presença que eu sou transformado, mas para chegar nele, precisa se arrepender. A primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus nessa noite. Eu não estou lhe oferecendo religião nem igreja. Jesus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou, nós estamos comemorando. Nada a ver com coelho, nem com chocolate. Aquele que derramou o sangue na cruz. Aquele que deixou a glória. Deixa eu dizer algo forte nessa noite para você. Jesus, ele deixou eu escolher aonde eu morar na terra. Jesus, ele deixou eu fazer algumas escolhas. Como também ele deixou a gente escolher aonde a gente quer passar a eternidade. Tem pessoas que a gente evangeliza, ela diz assim, ah, pastor, Deus, quando Deus quiser, quem sabe um dia eu entrego minha vida a Jesus. Quando Deus quiser. Sabe quando é que Deus quis? Quando ele desceu do céu, entrou em forma de homem e morreu por mim e por você. Há mais de 2000 anos atrás. Eu não tinha nem nascido nem você. Ele já tinha morrido. Entregar a vida a Jesus é dizer assim, eu quero que Jesus governe minha vida. O texto que a pastora Joseide leu, João capítulo 14, um dos últimos textos, diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu vou preparar um lugar para quando eu vir, você vai morar comigo eternamente. Deus morreu para que todos fossem salvos, mas só é salvo e só vai morar dentro quem quer morar. Amém? Quem quer morar? Quem quer Jesus nessa noite? Quem quer Jesus? Essa noite Ele marcou para você. Essa noite Ele marcou. Você pode dizer assim, pastor, e como é que vai ser amanhã? Deixa com Ele. Como é que eu vou me comportar? Deixa com Ele. Ele diz assim, olha, vinde como estais. Deixa Deus te conduzir. Entregar a vida a Jesus é acreditar que Ele pode te conduzir. É do seu jeito, é da sua maneira. Você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu não tenho um jeito de crente, não. Não precisa ter jeito, não. Precisa ter vontade. Acenda a luz, por favor. Ora, igreja. Ora, igreja. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta bem enfática. Quem aqui é crente hoje e disse assim, eu nunca vou ser crente? Melhor, quem aqui hoje é crente e metia pau na igreja dos crentes? Levante a mão, bem alto assim. Metia o pau na igreja. Entendeu agora? Entendeu?
Que um dia, quando a gente era cego e surdo, quem me xinga de crente, e eu quero saber de crente. Mas um dia Deus lhe pegou e você disse assim: me perdoa, eu quero esse Jesus. Não tenho como me ocultar. Eu não tenho como me segurar. Amém? Jesus é para você. Jesus é para nós. Ele ressuscitou. Ele vive. Aí você pode dizer assim: pastor, é necessário eu declarar? Ele diz assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também vou negar. Não existe crente secreto. Eu sou crente, mas diga a ninguém. Você não vê em nenhuma outra religião, nenhuma outra, o padre dizer assim: quem quer ser católico? Allan Kardec. Quem quer a mesa branca? Ninguém. Nenhuma religião. Você só vê a religião de Cristo, cristã. Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Quem quer declarar? Quem quer? Amém ou não amém? Então a gente não pode jamais terminar um culto sem estender esse convite a você. Isso não é um apelo, isso é um convite. Amém? Nós vamos cear. Eu quero que o instrumento baixe mais um pouquinho ainda, porque esse é um momento que eu quero chamar a sua atenção. Você que não é crente ainda, esse momento você não pode participar. Esse é um momento exclusivamente para a igreja do Senhor. Escuta aí, igreja. Criança não pode cear. Quem pode cear, pastor? Aquele que entregou a vida a Jesus. Amém? Porque o texto, ele diz assim, ó: nisto que eu vos que dizer a vós, não vos louvo, pois vocês reunis para melhor e se não para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões e parte que creio. Mas ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é entregue entre vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga amém. Portanto, segura aí agora. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. 28. Examine o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Não discernindo o corpo do pão. Então preste atenção. Isso pode ser bênção, mas pode ser maldição. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então isso aqui é, olha, ó Jesus, na noite que ele foi traído, viu? Esse é o cálice da nova aliança. É com quem você quer ter. Aliança é: eu tenho Jesus. É para quem tem aliança com ele. Não é quem é religioso. Então você que é crente de outra igreja e tem aliança com o Senhor, você pode participar. Você que é da igreja, pode participar. Pastor, eu sou crente, sou da igreja, ou sou de outra igreja, eu estou em pecado. Peça perdão agora. Ele faz assim, ó: antes de comer do pão e beber do cálice, examine o homem. Pastor não pode proibir ninguém de tomar ceia. Diga amém. Não pode. Porque o texto é assim: examine o homem, você se examina a você mesmo, e depois coma, ou bênção
ou maldição. Amém? Feche seus olhos. Pai, chegamos diante de Ti. Se tem alguma coisa, Senhor, revela no meu coração. Revela nossos corações. Queremos chegar diante de Ti. Queremos comer esse pão e beber esse cálice, para anunciar até o dia que Tu vai vir. Mas queremos fazer isso com integridade, com dignidade. Não queremos ser taxados como indigno na Tua presença. Consertamos o nosso altar na autoridade que há no Teu nome, no nome de Jesus. Olhe para mim. Interessante, né? A Bíblia diz assim, ó, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu. Nós aprendemos ontem que os judeus não tinham costume de partir o pão, porque o pão era um pão asmo, era um pão sem fermento, ele não partia o pão. E nós aprendemos que quando Jesus ressuscitou, você sabe disso, né? Ele ficou 40 dias aqui na terra ainda depois de ressuscitar. E ele estava no caminho de Emaús e encontrou duas pessoas que seguiam ele. E as pessoas não conheceram Jesus. E saiu andando, Jesus conversando com eles. E ele disse assim, o que vocês estão falando? E ele disse para Jesus assim, você não soube não? Mataram Jesus. Aquele homem fazia milagre, falando com Jesus. E Jesus conversando com ele, sem conhecer Jesus. E estava tarde, ele gostava da conversa de Jesus. Olha, fica na minha casa. Está escuro, está anoitecendo. Dorme aqui com a gente. Jesus entrou na casa dele. Vamos comer. Aí quando pegou o pão, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles abriram e disse assim, isso é Jesus. E na hora Jesus sumiu. Queria só apresentar para ele, disse, eu ressuscitei. Então esse partir do pão, Jesus queria marcar na vida deles, ou marcar na época da última ceia, dizendo assim, olha, o meu corpo vai ser dilacerado, partido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Qual foi o alimento que marcou lá no deserto 430 anos? Pão, o maná do céu, era pão que descia do céu. Quando Jesus chega, ele diz assim no Novo Testamento, eu sou o pão da vida. É eu que alimento vocês. Então ele pegou o pão e partiu. E disse assim, deu graça e disse assim, este é o meu corpo, que é partido entre vós. Ou seja, esse é o alimento, diga amém. O alimento, olha, por isso que ele diz assim, eu sou a provisão de vocês, eu sou o alimento de vocês. Quando você come o pão, você diz, olha, a carne de Jesus, o corpo de Jesus, ele é meu tudo. Ele é minha vida. Ele é minha razão. Ele partiu o pão. Pegue seu pão, levante e deu graça. Agradeça por esse privilégio. Quem era você antes de Jesus? Aonde você estava se não fosse Jesus? Eu acho que eu já deveria ter morrido. Não temos mérito nenhum, somos trapo de imundice, mas a graça dele nos alcançou. Hoje você está na casa de Deus, sendo filho de Deus, celebrando a ceia do Senhor. Oh, que alegria, que honra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um privilégio, não por mim, mas pelo teu amor que nos alcançou. Ele nos resgatou das trevas. Pai, te damos graça, porque nós estamos aqui lembrando, num dia que tu veio para a terra, morreste, fosse cuspido, te deram uma coroa de espinho, 39 chicotadas, jogaram tu naquela cruz, foste crucificado, morreste, descesse a sepultura fria, fosse até o inferno, pagasse as nossas dívidas, mas ao terceiro dia, tu ressuscitou. Tu ressuscitou e triunfaste. E disse assim, Josué, comemora. Nunca esquece, Josué, o que eu fiz por ti.
e anuncia a minha vinda até o dia que eu vim. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por esse pedaço de pão que simboliza a tua carne. Na autoridade que há no teu nome. No nome de Jesus. Ele ordenou. Depois de ter orado e consagrado, ele deu a ordem: comamos dele todos. Pode comer, querido. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Dando sequência, ele disse assim: semelhantemente, depois de ter cear, tomou o cálice e disse: olhe para mim, este cálice na sua mão, esse momento, esta cerimônia, este cálice, não é qualquer cálice. É quando você para e faz a cerimônia da ceia. Este cálice é um cálice da nova aliança no meu sangue. É uma aliança que não se quebra. Esse cálice é o cálice da nova no meu sangue. O sangue dele nos purifica de todo. Sabe que as pessoas dizem: pastor, eu acho que eu não mereço. Eu já fiz tanta coisa aqui, não presta. Sabe por quê? Porque não tem esse cálice. Se ele entendesse o sangue de Jesus. Você viu como ele pegou o ladrão da cruz? Morreu. Jesus crucificado no meio de dois ladrões. Um foi besta, otário, né? E o outro foi esperto. Jesus, lembra de mim, Jesus. Eu sei que tu foi justo. Quando tu entrar no paraíso, olha o poder de um sacrifício. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. É hoje. Então, querido, esse momento é um momento que você traz à memória. Então, levante o seu cálice e apresente ao Senhor. Senhor, nós temos aliança contigo. E a aliança é de sangue. E a aliança de sangue, ela é inquebrável. Não se quebra. Não tem como retroceder, não tem como eu voltar atrás. Senhor, muito obrigado. Esse sangue me purifica de todo o pecado. Mas esse sangue também sela a minha vida para o dia da redenção. Esse sangue também serve para o inferno me ver e dizer assim: nesse eu não posso tocar, porque ele tem a marca do sangue do Cordeiro. Esse sangue também mostra que a minha casa tem a marca do sangue de Cristo. Esse sangue também diz que um dia o Senhor virá me buscar. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Muito obrigado, Senhor. Nunca esqueça que esse aqui é um selo que você é de Deus. Nunca esqueça. Nunca esqueça que você é selado por esse sangue. E o anjo da morte não pode te tocar, porque tu tem uma aliança de sangue. Do mesmo modo, ele ordenou. Depois de ter orado e consagrado, ele ordenou: bebamos dele todos. Pode beber, queridos. Alguém aqui sabe o dia da sua morte? Alguém sabe o dia da morte? E Jesus não deixou a gente saber. Sabe por quê? Porque se você sabe o dia da sua morte, um dia antes você se arrependia. Deus não quer levar ninguém para o céu com medo. Deus quer levar você para o céu por prazer, alegria. Amém? Não quer levar por medo. Josué, você vai morrer tal dia. No outro dia eu vinha para a igreja passar o dia todo. Não. Eu quero que você venha com prazer. Amém?
Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na santa paz do Senhor. Nada além do sangue. Amém? Deus te abençoe. Nada além do sangue.